E o nosso programa hoje é especial, a gente começa uma nova série aqui no Tom Maior. Até a semana passada você conferiu a forma do bem e agora a gente traz novos temas. E para participar comigo, eu já estou com a doutora Ana Beatriz e desejo para ela boas-vindas aqui no Tom Maior. Doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. E estamos também com o seu colega, né? Me desculpe, eu estou sem o seu nome aqui, doutor. Olá, boa tarde. Meu nome é Guilherme Saavedra, trabalho junto com a doutora Ana Beatriz e é uma honra poder participar ou colaborar com vocês. A honra é toda nossa. Eu agradeço a vocês dois estarem aqui, porque o nosso tema hoje, ele é interessante, viu? Confesso que ouvi do tema há pouco tempo. E é algo assim que poucas pessoas já ouviram falar, que é a biomimética. Vou direcionar a primeira pergunta para a doutora Ana Beatriz. Doutora, pode explicar um pouquinho desse conceito para a gente? Sim, com certeza. O conceito de biomimética, ele é relativamente recente na odontologia. Começou-se a estudar mais sobre isso há mais ou menos 20 anos atrás, né? Principalmente com o professor Pascal Manni, que ele divulga bastante, estuda bastante sobre esse tema. E o que é essa ideia de biomimética? Nada mais é do que respeitar e também tentar reproduzir a biomecânica do dente natural. Então, se a gente for pensar no dente, né, no dente natural em si, o dente humano, a gente tem vários tecidos e várias estruturas diferentes, como esmalte, dentina, a junção amelodentinária também, a polpa e todos os tecidos de suporte. Então, quando a gente estiver diante de uma abordagem restauradora, a gente precisa tentar reproduzir a mecânica do tecido natural. Eu vou direcionar essa próxima pergunta ao doutor Guilherme. Doutor, diante do que a doutora Ana Beatriz citou, o que eu li a respeito da biomimética na odontologia, a gente também, o dentista também precisa conhecer o histórico do paciente. Como que isso interfere na hora dos procedimentos? Então, como a doutora Beatriz comentou, a biomimética ela acaba se baseando na natureza para reproduzir tecidos ou condições que vai repor ou minimizar um dano pré-existente no paciente. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês da importância que é conhecer, por exemplo, a história natural do paciente. Existe a possibilidade de usar um dente, que é um órgão, como o sangue também, de um tecido, para ser utilizado como um tecido natural e ser realizada uma doação. Não existe melhor tecido do que o próprio dente natural do ser humano. Então, a gente consegue fazer não um transplante, mas remover um dente, por exemplo, um dente do siso, um terceiro molar, que vai ser inutilizado, e melhorar a morfologia desse dente e cimentar como se fosse uma prótese, uma coroa, e num outro paciente ou no mesmo paciente, que por acaso venha a ter perdido o dente. Isso se torna tão relevante a necessidade de conhecer a história médica desse paciente. Então, acho que a sua pergunta está muito relacionada a isso. A gente tem alguns trabalhos relacionados ao conceito de tentar reproduzir o que a natureza nos oferece, porque ela mostra para a gente o que seria o ideal, e utilizar o próprio tecido dental como um material para repor uma área perdida de um dente como uma coroa. A gente tem um artigo muito interessante publicado utilizando essa técnica, né? E isso acaba permitindo o aproveitamento de um órgão que seria descartado. A gente diz descartado porque muitas vezes por motivo ortodôntico, ou seja, a necessidade de utilizar um aparelho, não existe espaço, o dentista remove um dente e esse dente é descartado. O dente é um órgão. Então, por que não reaproveitá-lo como um tecido para uma pessoa que possui a ausência desse elemento ou daquele? Então, logicamente, isso a gente fez de forma experimental, passando por um comitê de bioética aqui da nossa instituição de ensino e tentando utilizar esse conceito de mimetizar baseado nas condições biológicas ou naturais. Então, perder um dente, o que seria o mais próximo para repor aquela estrutura perdida? Não só dente, como outros tipos de órgão, como impressões 3D, utilizando células, e aí por aí em diante a gente vai muito longe nesse assunto. É muito interessante.
Nós estamos no novo quadro aqui do Tom Maior, como podemos nos inspirar na natureza para construir soluções sustentáveis. Nós estamos conversando com a mestre e doutoranda, né, em odontologia restauradora, Ana Beatriz Gomes, e com o professor associado da Unesp, da Universidade de Lisboa, em Portugal, Guilherme de Siqueira. Doutor, a biomimética, ela vai ser sempre positiva, ou igual você falou, essa questão do dente, retirar um dente, fazer um reaproveitamento, em alguns momentos ela pode não ser boa? Fazer aquele estudo e tal, mas não deu certo. Em algum momento ela pode não dar certo? Quando a gente lida com ciência, a gente nunca utiliza, por exemplo, uma palavra sempre. É muito difícil a gente ter um processo que sempre vai ter aquilo como resultado. Como a gente trata de pessoas, a gente acaba não tratando do dente especificamente ou de um órgão específico, a gente trata de pessoas, muitas vezes acontece. Essa condição de receber essa doação desse tecido, muitas vezes não é bem aceito. Existem fatores religiosos, existem fatores culturais que muitas vezes não aceitam esse tipo de solução. Só que a biomimética, não necessariamente eu vou utilizar um tecido natural. A gente pode usar, por exemplo, polímeros, usar materiais cerâmicos para tentar reproduzir, por exemplo, um conceito de módulo elástico, de rigidez do dente. O dente ele é constituído por camadas. Então, a gente pode utilizar um material mais rígido na superfície, simulando o esmalte, e um material menos rígido no seu interior, simulando a dentina ou a polpa. E também a criar uma grade funcional. Por que isso seria importante, essa biomimética? Na questão de transmissão de energia ou de força. Às vezes o dente, o paciente perdeu a raiz ou o elemento dental e foi substituído por um parafuso, por um implante. E esse implante não está preparado para receber uma energia tão grande em determinadas situações. Então, logicamente que a palavra sempre ela é muito perigosa quando a gente trabalha com biologia, mas a ciência dá para nós um suporte dentro do processo. Por que a ciência se faz de uma forma tão importante? Porque ela é a única forma que a gente tem de tentar protocolar os procedimentos para permitir que os resultados sejam mais previsíveis. Aquilo que eu faço aqui na universidade no Brasil ou lá em Portugal, se seguir o mesmo protocolo, eles provavelmente terão um resultado muito semelhante. E a ciência permite que a gente faça isso de uma forma muito interessante, seguindo protocolos rígidos dentro dos processos científicos, ou também processos que relacionam com o ensino-aprendizagem. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim, respondeu muito bem. E aí a doutora Ana Beatriz está quietinha ali, mas doutora, eu quero ouvir sua voz, tá? Esse conceito de biomimética, ele ainda é um tabu para muitos profissionais. A gente sabe que a biomimética ela é aplicada em diversas áreas, né? Não necessariamente na saúde, não especificamente na saúde, mas como hoje esse é o nosso tema, e voltado para a sua especialidade, que é a odontologia, hoje os profissionais eles estão mais cientes disso ou ainda é um tabu, eles procuram outras alternativas, ainda não usam tanto a biomimética? Eu acho que, não acredito que seja um tabu, mas acredito que por falta de conhecimento ainda, muitos dentistas não aplicam esse conhecimento, né? Essa ideologia. Então, inclusive, queria parabenizar pela iniciativa de abordagem desse tema, que é um tema super atual, super importante, né? E que a gente pode aplicar ele no dia a dia, né? Nos nossos tratamentos reabilitadores, de diversas formas, né? Então, como o professor Guilherme estava falando, a gente tem a possibilidade de colocar um dente natural num outro paciente, né? Mas a gente também tem outras formas de abordagem que são mais do dia a dia do clínico, né? Então, por exemplo, preparos para restaurações parciais, como, por exemplo, inlays, onlays, você modificar a forma que esse preparo é feito para que tenha uma melhor distribuição de forças, né? Também utilizar materiais que se aproximem mais com as características mecânicas do dente. Então, também, de novo, como o professor Guilherme falou, utilizar um material que seja mais parecido com um esmalte, usar um material que seja mais parecido mecanicamente, né, com a dentina, e assim conseguir reproduzir, né, as características do dente natural. Então, são diversos exemplos e diversas formas de abordagem. Então, se tratando aí de biomimética,
acredito que o cirurgião dentista tem um vasto campo aí para começar a explorar e começar a entrar nesse conceito que é tão inteligente, é tão importante de preservar e respeitar os nossos tecidos naturais. Doutora, como já foi citado aqui na nossa entrevista, a biomimética estuda ali o histórico do paciente, né? Como vocês citaram na área da odontologia, a estrutura dentária, o que vai ser aplicado ali. Antes dos estudos da biomimética, a gente pode falar que esses atendimentos, esses procedimentos ao paciente, eles eram mais perigosos? Não mais perigosos, mas eles, por exemplo, desgastavam mais estrutura dentária sadia, eram tratamentos mais invasivos, digamos assim, para os tecidos naturais, né? Então, agora, com esse novo conceito de biomimética, que vem aí ganhando mais notoriedade com o passar do tempo, esse conceito bastante importante de respeitar os tecidos mesmo e preservar, né? A gente tem ouvido bastante falar do conceito de odontologia minimamente invasiva, mas até mesmo como o professor Guilherme gosta de falar, que deveria ser uma odontologia suficientemente invasiva, né? Porque normalmente ocasionalmente você vai precisar desgastar a estrutura dentária, né? Mas o quanto desgastar, até onde ir com esse tratamento, né? Para poder preservar da melhor forma o tecido dentário natural. Bom, doutor, segundo isso que a doutora acabou de destacar, então a gente pode dizer que a biomimética ela respeita os limites do organismo de cada paciente? Exatamente. Isso é um dos pilares que fundamentam a biomimética. Então, o que a gente percebe, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Um paciente jovem, ele tem a câmara pulpar, a parte viva do dente, imaginamos assim, o nervo do dente, uma câmara pulpar mais ampla. Um paciente com mais idade, numa fase mais madura, essa câmara pulpar ela é muito menor. Ou seja, se a gente desgastar um dente por algum motivo de um paciente com mais idade, o risco é muito menor de atingir esse complexo dentina-polpa. Um paciente mais jovem, o risco se torna muito maior. Por isso que a gente acaba aplicando esses conceitos de acordo com a individualidade do paciente, que foi aquilo que você havia perguntado anteriormente, né? Então, é dessa forma que a biomimética ela vem para dar para nós uma nova diretriz, aumentar a nossa previsibilidade e permitir que a gente faça a execução de uma profissão que foque realmente no bem-estar do nosso paciente. Então, esse talvez seja um dos pilares fundamentais da utilização desse conceito de biomimetizar, né? Ou seja, de tentar copiar o que a natureza tão sabiamente já produziu para nós e já testou isso. E a gente vem aqui só tentar copiar isso e reproduzir esse conceito com o objetivo de dar para o nosso paciente a melhor condição possível de bem-estar e também saúde bucal. Doutora, eu questionei a doutora Ana Beatriz sobre se isso ainda era um tabu para os profissionais e agora eu queria direcionar uma pergunta para o senhor como professor. Os profissionais da saúde, principalmente da odontologia, que é a área de vocês, eles estão mais preocupados em buscar por isso? O senhor como professor, o senhor tem visto que realmente há essa curiosidade de aplicar a biomimética nos consultórios? Sim, tanto nos ambientes acadêmicos quanto também nos ambientes clínicos, existe um crescimento muito grande da tentativa de se aplicar esses conceitos. São conceitos muito novos, mas sempre buscando o bem-estar do paciente. E não só por parte dos profissionais, os pacientes também buscam os consultórios com o objetivo de realizar tratamentos muitas vezes estéticos, mas sempre com aquele questionamento: vai precisar desgastar muito meu dente? Não existe a possibilidade de fazer esse procedimento sem o desgaste? Então, a gente vê, claro, que os procedimentos que buscam a saúde ou restabelecer o estado de saúde, a estética também é um fator preponderante. E hoje tem uma gama enorme de procedimentos estéticos na nossa área. E executar esses procedimentos baseado no pilar de biomimetizar, ele permite uma previsibilidade muito maior nos resultados. Então, eu vejo sim uma busca grande e cada vez mais por parte dos alunos,
tanto de graduação como também de pós-graduação, e principalmente dos profissionais que já estão exercendo a profissão e querem se atualizar ou permitir que o paciente tenha uma experiência diferente quando necessitam de uma ajuda profissional para resolver um problema específico na boca ou um problema específico de saúde. Isso vai acabar balizando outros procedimentos, como impressão 3D, utilização de células-tronco. A gente está caminhando, engatinhando nesses processos, porém com uma perspectiva extremamente animadora. Caminhando para o final aqui da nossa entrevista, doutora Ana Beatriz, eu gostaria que você fizesse uma aplicação clínica desse conceito, desse alguns exemplos para a gente, só para ficar claro para o nosso público o que seria a biomimética. Então, como a gente estava falando, existem diversas formas de abordagem, né? Então, diversas áreas que você pode aplicar na clínica, os conceitos de biomimética. Dentre eles, por exemplo, os preparos, né, para restaurações parciais. Então, se antes a gente tinha, por exemplo, preparos com características muito geométricas, com paredes, com ângulos e todas essas características bem definidas, no conceito de biomimética, a gente vai ter um preparo que ele é mais suavizado, todos os seus ângulos e as suas paredes são mais arredondadas, para que tenha justamente uma melhor distribuição de força, né? Então, quando o paciente ocluir sobre a restauração, a transmissão da força mastigatória vai ocorrer de uma forma mais favorável para o remanescente dental, né? A gente também tem uma outra forma de abordagem, que é o Deep Margin Elevation, que também pode ser traduzido como elevação da margem gengival. Então, quando a gente tem uma cárie muito extensa, um preparo muito extenso, que vai até os limites, né, abaixo da gengiva, que são geralmente mais críticos, um pouco mais prejudiciais para a reabilitação do paciente. Então, essa ideia de elevar a margem gengival de uma forma não cirúrgica também pode ser uma abordagem que respeita mais os tecidos, né? Evita com que o paciente passe por um procedimento cirúrgico, tem aí uma recuperação um pouco mais delicada. Então, essa também é uma outra alternativa de tratamento, né? Uma outra alternativa de abordagem do conceito de biomimética, né? Então, como eu falei, é um campo bastante amplo, bastante vasto, mas aí estão 2 exemplos que a gente pode aplicar esses conceitos que têm sido bastante falados ultimamente. O mais importante nesse conceito é a gente pensar sobre a mecânica do tecido natural. Ele é focado bastante na parte de biomecânica, na transmissão de forças, né? A parte estética, a gente já confia bastante hoje nos materiais restauradores, os materiais cerâmicos, até mesmo as resinas têm se desenvolvido bastante, né? Então, a parte de estética já está um pouco mais tranquila, um pouco mais garantida. O conceito de biomimética, ele preconiza mais a parte mecânica mesmo do tratamento reabilitador. Doutor Guilherme, minha última pergunta para o senhor também. A gente tem visto muito aquelas lentes que chama lente de contato, até me corrija se estiver errado, que faz um desgaste ali do dente. Considerando a biomimética, esse tipo de procedimento é um procedimento da biomimética? Porque parece que você desgasta um dente que não teria necessidade de ser desgastado para colocar ali um outro material por plena estética. Isso a gente pode considerar que é algo que está dentro da biomimética ou não? Na verdade, isso teoricamente vai contra a preservação de uma estrutura natural. O que se tem feito muito hoje para permitir com que os dentes fiquem com uma coloração e uma morfologia mais homogênea, que realmente fica muito bonito e muda o aspecto da estética, do facial do paciente, né? A boca, quando a gente inicia uma conversa com um paciente ou com qualquer pessoa, a gente inicia olhando para os olhos e depois para o que está movimentando é a boca. E a boca faz parte dessa harmonização. Então, o objetivo de fazer essas lentes de contato, essas restaurações em pequena espessura, é justamente harmonizar. Só que existem indicações. Quando a gente executa esses procedimentos em casos que não estão indicados, a gente, é claro que a gente está fugindo dos pilares que sustentam a biomimética. Não tem por que eu desgastar um tecido natural para colocar um tecido artificial. Não faz sentido isso para nós.
Porém, esses procedimentos têm sido muito bem executados. Eles podem ser executados? Podem, desde que se bem indicados e executados por profissionais que tenham uma fundamentação. O problema é que a profissão envolve alguns conceitos e também a comercialização. E o fato da comercialização ela ser muito forte em todas as áreas, alguns fatores acabam falando mais alto. A necessidade, esse apelo é tão alto por requisitos estéticos. Mas, na minha opinião, a partir do momento que você executa um procedimento que não está indicado, você está fugindo dos pilares que fundamentam ou sustentam os conceitos de biomimetizar a natureza. Se estiver indicado, com certeza a gente pode aproximar a utilização desses conceitos. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas aí a gente agradece a oportunidade de mostrar um pouco. Seria ideal se a gente tivesse a oportunidade de mostrar algumas imagens para deixar isso mais claro e para que o telespectador também possa entender a aplicação direta desses conceitos. Mas a gente deixa para uma próxima oportunidade, a gente agradece o espaço, espero que a gente tenha ajudado vocês a desvendar ou a informar pelo menos esse vasto mundo que a biomimética permite que a gente atue. Muito obrigado. Com certeza. Professor, melhor ainda, essa entrevista ela vai para o nosso site, sagresonline.com.br, e lá o nosso público pode ver sim essas imagens, né? A gente coloca as imagens ali para eles entenderem melhor, né, doutora Ana Beatriz? Pode nos ajudar com isso, ela foi muito solista antes do programa, a gente conversou um pouquinho. Esse foi o nosso primeiro quadro sobre como nós podemos nos inspirar na natureza para construir soluções sustentáveis. E nós conversamos com a mestre e doutoranda em odontologia restauradora, Ana Beatriz Gomes, e com o professor associado da Unesp e da Universidade de Lisboa, em Portugal, doutor Guilherme de Siqueira. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutora Ana Beatriz, um abraço, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa, desejo que os próximos capítulos também sejam bastante interessantes aí nessa história toda. Obrigada, professor Guilherme, meu grande mestre, minha inspiração. Estamos à disposição para colaborar com vocês e para falar mais sobre esse tema que a gente gosta tanto e que a gente também tem se arriscado em estudar sobre isso. Doutor Guilherme, muito obrigada pela sua participação também. A gente que agradece a oportunidade, espero que a gente tenha colaborado com vocês e podem contar conosco para esclarecer o que for necessário e também o que for do nosso alcance. A gente está em constante evolução e constante aprendizado para poder compartilhar com vocês isso aí. Tá bom? Muito obrigado, tenha um bom final de semana e nos vemos em breve.